nós vamos ter este relógio para coordenar a produção de proteínas, enzimas, hormônios no nosso organismo, como uma fábrica precisa estar coordenada na montagem de um automóvel. Vocês concordam que para montar o carro há etapas que devem ser obedecidas na montagem, sem o que não há coordenação para pôr as rodas, ou as portas, ou as janelas? Então há uma inteligência e há um ritmo, uma velocidade para cada procedimento para que tudo dê certo. Então o organismo ele também é como se fosse uma fábrica funcionando e precisa de haver uma coordenação dos ritmos do funcionamento de cada estrutura, desde o universo microscópico até as unidades anatômicas, como a batida de um coração ou o funcionamento de um estômago. Tudo tem que estar coordenado. Como se não bastasse isso, o nosso organismo tem que estar coordenado também com a natureza. Então, a glândula pineal, ela vai coordenar a natureza ou seja, a natureza externa, aquilo que a gente chama de biosfera, com a natureza interna. Então, por exemplo, à noite, nós dormimos à noite. Essa é a natureza. Como o organismo sabe que é noite? Porque a glândula pineal é capaz de transformar a sua química de acordo com o sol. Então, quando vai anoitecendo, a glândula pineal vai aumentando a produção de um hormônio que é próprio da sua função, que é a melatonina, e essa melatonina vai provocando a sonolência. Agora, quando começa a nascer o sol, a glândula pineal entende que o sol está nascendo, vai diminuindo a produção de melatonina para que você possa despertar. Estou sendo claro? Está fácil de entender? Bacana, então vamos continuar nessa toada. Agora, veja as situações muito curiosas. Por exemplo, a gestação de um bebê é de 9 meses. Como é que esse tempo é obedecido em média? Em média, são 9 meses. Como que isso acontece? Porque a glândula pineal acompanha a lua. Então, uma gravidez tem exatamente 1 ano da lua. Assim como o processo da ovulação tem 1 mês da lua. Então, a pineal é como se fosse um observatório astronômico. Olha o Sol, olha a Lua e coordena, de acordo com o movimento desses astros, ela coordena o organismo. Veja que curioso, não é astrologia, que é uma ciência esotérica complexa, que deve ser estudada. Não é astrologia, mas a gente poderia chamar de astrobiologia. Por quê? O que acontece? Todos os animais, eles têm glândula pineal. Porque todos os animais também precisam ter um relógio coordenado com a natureza. Você concorda? E todos na natureza se coordenam com o Sol e com a Lua. Pronto. Fica fácil de entender? Porque habitamos o mesmo planeta. Então nós temos que estar coordenados. É como numa sala de aula. É hora dos alunos sentarem e ouvirem o professor. Depois é hora do recreio. E toda a escola obedece ao mesmo sinal. Não é natural? Não é? Assim, o responsável pela cantina já preparou os sanduíches da hora do recreio da criança. Por quê? Porque ele está coordenado. E a senhora que faz a faxina do banheiro, ou o senhor, ele já está pronto com a vassoura e o rodo e o pano. E também a pessoa responsável pela porta de entrada e saída já estão a postos para não deixar uma criança escapar. Os professores já se coordenam para tomar um café, para poderem conversar sobre o andamento das coisas, para poderem descansar um pouco a voz. Não é assim a coordenação? Então, o organismo também tem essa coordenação, só que o sinal não é um sino que bate, é o Sol que caminha no horizonte ou a Lua, certo? Bom, como é que a glândula pineal
consegue ficar observando o Sol e a Lua? Ninguém sabe. Mas há algumas coisas curiosas. Por exemplo, na espécie humana, quem faz esse papel de captar a luz do Sol são os olhos. Os olhos têm a mesma origem do embrião, no embrião, da glândula pineal. Você tem um núcleo do cérebro que é chamado diencéfalo. Do diencéfalo nascem 3 brotos. 2 vão ser os olhos, um vai ser a pineal. Entendeu? Bem no meio do cérebro. Os olhos, os brotos oculares saem para fora e saltam nas órbitas. E a pineal fica onde ela está mesmo. O curioso é que há pessoas que durante o desenvolvimento do embrião ocorre uma falha. Os 3 brotos começam a formar o globo ocular. Só que a pineal não é para formar globo. Então começa a formar o globo, aí fala, opa, espera lá, está acontecendo alguma coisa errada. E a pessoa, ela nasce com um cisto na glândula pineal, que é como se fosse um globo ocular que ia se formar. Seria um globo ocular frustro. Ok. 99,9% dos casos de cisto de pineal são mesmo falhas embrionárias. Ia formar um olho, mas ficou quieto ali e não formou. Apenas 0,01%, vamos falar assim, já seria de se preocupar que pudesse ser um tumor, um cancro, alguma coisa desse tipo. Não é? Então, o que eu queria chamar a atenção é para a relação entre os olhos e a glândula pineal. Então, o que acontece? A retina dos olhos capta a luz, e essa luz vai servir não somente para formar imagem, mas também para dizer para a glândula pineal que horas são. Então existe um circuito nervoso que vai da retina para o hipotálamo. O hipotálamo é uma área do cérebro que fica perto do céu da boca, e depois vem para o pescoço, no gânglio cervical superior, e depois sobe para a glândula pineal, no nervo do conário. É esse o caminho. Não é? Interessante que a inervação da pineal transita pelo pescoço. O pescoço é uma coisa engraçada, né? Diz que o vampiro pega no pescoço, não é? Deve ter alguma razão, não é? E eu só estou falando porque às vezes o mito popular tem algumas significações que no fundo pode ter um fundo de verdade, não é? A energia que vai para a pineal passa pelo pescoço. Também, a pessoa tem sensibilidade no pescoço, não é? Então é interessante como... Não é? E há pessoas que não têm a cabeça no lugar, também é uma questão de pescoço, né? Dano irreversível? Com Pantene não. Desenvolvido para os 4 tipos de danos: químico, mecânico, térmico e ambiental. Novo Pantene molecular Bond Repair. O impossível, agora é possível. Regenera a nível molecular e protege dos danos futuros. Cabelo mais saudável desde o primeiro uso e mais forte a cada uso. Desafie os danos com Pantene. O chip A19 Pro da Apple é resfriado por evaporação, porque com mais resfriamento você consegue desafiar seus limites e executa mais de 35 trilhões de tarefas difíceis por segundo. Quem dera a gente tivesse essa potência toda. A glândula pineal, ela é irrigada por vasos sanguíneos
que ocorre o seguinte: a circulação sanguínea da cabeça, ela é distribuída da seguinte forma. O sistema vértebro-basilar, que são as artérias vertebrais e basilares, ficam aqui atrás, elas vão formar a artéria cerebral posterior e a artéria cerebral média. É esse sistema que vem de trás aqui que irriga a glândula pineal. Tá? As coronárias, se você palpar o pescoço aqui, você vê o pulso coronário. As coronárias vão formar a artéria cerebral anterior e vai formar o lobo frontal. Tá? Então, o que acontece? A glândula pineal, ela recebe uma irrigação do território posterior e ela recebe uma irrigação intensa. É a área do cérebro mais irrigada. E existe um conhecimento na anatomia que quando uma estrutura anatômica ela é muito irrigada com circulação sanguínea, significa que ela tem uma importância fisiológica muito grande. Tá? E a glândula pineal, ela é bastante irrigada, com um padrão de irrigação próprio de uma glândula endócrina. O que é uma glândula endócrina? Por exemplo, as glândulas salivares que produzem a saliva são uma glândula exócrina, porque produzem uma secreção na cavidade. A glândula endócrina produz um hormônio que cai na circulação sanguínea. Então, toda glândula endócrina, ela é envolvida por circulação sanguínea, porque ela vai produzir um hormônio que precisa ir para a circulação sanguínea. Por que precisa ir para a circulação sanguínea? Porque precisa chegar em todas as células do corpo. Tá? Então, por exemplo, a tireoide é uma glândula endócrina. Ela tem bastante circulação sanguínea, porque ela vai produzir o hormônio tiroidiano, e esse hormônio precisa chegar em todas as células. Tá? A pineal também. A pineal é bastante irrigada, ela produz um hormônio chamado melatonina, e esse hormônio vai ter uma variação de quantidade na dependência, como eu disse, da posição do Sol ou da Lua. Ou até vou dizer, existem interferências astrofísicas que são desconhecidas e que estão sendo pesquisadas pela medicina nessa especialidade que se chama astrobiologia. Está claro essa ideia? Não é? Muito bem. Agora, se você for observar, eu estou chegando perto de um assunto que nos interessa de forma mais essencial. Veja bem, eu vou perguntar para vocês o seguinte: onde é que está o mundo espiritual? Você concorda que ele está em algum lugar, concorda? Você concorda que o mundo espiritual estaria em algum lugar do espaço sideral? Concorda? Em algum lugar do universo, em algum lugar do espaço sideral. Você acha que ele está na Lua? No Sol? Na Via Láctea? Em outras galáxias? Ou você tem a ideia de que ele está em outra dimensão do espaço sideral? O que você acha? Essa última alternativa? Certo. Você concorda que, do mesmo jeito que o Sol é uma referência de espaço astrofísico, não é? A Lua é um outro espaço astrofísico, não é? O mundo espiritual também é um espaço astrofísico? Também. Só que não é o Sol, não é a Lua, é uma outra dimensão do espaço astrofísico, certo? Você já reparou que a pineal tem uma sensibilidade para astrofísica? Não é? Capta o Sol, capta a Lua. Você acha que ela é capaz de captar esta região do espaço astrofísico, ondas magnéticas, dessa região do espaço astrofísico que chama mundo espiritual? Você acha? Pronto. Nós não estamos falando de astrobiologia? Estamos ou não estamos? Pronto. Então você chegou à conclusão que para estudar mediunidade, a gente precisa conhecer a astrofísica. Concorda? Tá vendo? O pessoal aqui sabe as coisas. Essa outra dimensão do espaço é, na verdade, uma coisa mais
do que uma dimensão. A física já vem evidenciando a existência de muitas dimensões do espaço. Quantas dimensões do espaço a física moderna já detectou que existe? Sou todo ouvidos. Quem gosta de física, assim, quer falar um número? Quantas dimensões o nosso espaço aqui, que os nossos órgãos do sentido são capazes de ver, quantas dimensões tem o nosso espaço aqui? 3 dimensões, certo? Vamos ver? Altura, largura e o comprimento. Não é? 3 dimensões. Uma boa faxina e nós vamos ver que são 3 dimensões. Então, quantas dimensões a mais que a física, atualmente, se você for pegar nos trabalhos científicos, quantas dimensões do espaço que a física descobriu que existe no espaço? Hã? Algumas. 11 dimensões. Como é que a física descobriu que existe pelo menos 11 dimensões no espaço? Da seguinte forma. Você sabe que existe um mundo infinitamente pequeno, não é? Então, por exemplo, imagine um mosquito com uma sujeirinha no meio do dedinho. É pequeno, não é? Corte no meio, ficou pequeno? Dá para cortar mais no meio? Dá. Dá para amassar mais e formar milhões de pedacinhos? Dá. É menor ainda. O infinitamente pequeno chega até nos átomos. E aí, quando você vai estudar a física dos átomos, das partículas subatômicas, surgem equações matemáticas. É ou não é? Certo? Como é que chama as equações matemáticas que dizem respeito à física do universo infinitamente pequeno? Vocês não contavam com essa hoje, né? Pelo amor de Deus. Não, eu vi aqui um campo de milho, não é milho? E vi um cemitério, não é? Eu falei, eu vou falar de física. Porque tem muito ectoplasma aqui, viu? Olha, chama-se mecânica quântica. Já ouviu falar disso? Pronto, não estou falando? Mecânica quântica. Então, a mecânica quântica representa toda a matemática do infinitamente pequeno. Tá certo? E como é que chama a matemática do infinitamente grande? Das galáxias, do universo gigante. Como é que chama? Teoria geral da relatividade. Já ouviu falar? Teoria geral da relatividade. Muito bem. Ocorre o seguinte: o que os físicos sabem é que o mundo surgiu do mesmo ponto. Seja o pequeno, seja o grande, veio tudo do mesmo ponto. O mesmo buraco de fechadura por ali passou e surgiu todo o mundo e o universo. Então, como é que a mecânica quântica tem uma matemática e a teoria geral da relatividade tem outra e elas não se encontram? Então, isso daí estava deixando os físicos meio malucos. E aí houve quem trabalhasse bastante na matemática e resolveram construir uma matriz por cálculos complexos da álgebra linear. Não importa. Fizeram uma matemática lá. Puseram no caldeirão, mexeram os números. Saiu fumaça. E aí surgiu a teoria das supercordas, que é uma matemática que une os dois universos. Quando eles conseguiram fazer uma fórmula matemática que une o infinitamente pequeno com o infinitamente grande, eles observaram que o universo tem que ter, por dedução matemática, pelo menos 11 dimensões. E foram procurar onde estavam essas dimensões.
e encontraram matéria nessas outras dimensões. Como é que é chamada a matéria das outras dimensões? São tudo ouvidos. Hã? O coronel falou invisível e é quase isso. É chamado matéria ou energia escura. Por que é escura? Não é escura. É que a nossa luz não chega lá. Entendeu? Então, você bem sabe, vou até fazer uma vírgula aqui, que a matéria é invisível. Sabe disso, não sabe? Se não sabe, vamos abrir o laboratório. O que é um laboratório? É labor, que é trabalho, e oratório, que é o lugar onde se ora. Não é? Laboratório não é um lugar de trabalho e oração? Não aprenderam isso na escola? Os cientistas não pregam isso? Nos laboratórios de pesquisa científica significa labor e oração, né? O cientista não entende que pesquisar a natureza é se aproximar do Criador? Não é assim na ciência? É? Deve ser? Ou deveria? É o futuro do pretérito? Então vamos abrir o laboratório, tá bom? Então vamos iniciar uma experiência. Olhem essas flores aqui. Estão vendo? Estão? Não estão. Vocês estão vendo a luz refletida nas flores. Se apagar a luz, vocês não veem. A matéria é invisível. O que você enxerga é a luz que se reflete na matéria. É ou não é? Se você tira a luz, você enxerga algum corpo material? Não. Então o que você vê? A luz. Não a matéria. A matéria é invisível. Vamos aprofundar um pouco também para já encerrar esse assunto. Do que é feita a matéria? Átomo, não é? O que tem na superfície do átomo? Eletrosfera, o elétron, não é? Então, toda a matéria tem uma eletricidade em cima, não é? O elétron, a polaridade elétrica do elétron, qual é que é? Não é negativa? O que acontece quando você aproxima dois corpos de mesma eletricidade, de mesma polaridade? Eles se repelem. Pega dois ímãs e aproxima os ímãs de mesma polaridade, eles se repelem. É ou não é? Certo. Então, quando você toca a matéria, o que está acontecendo? Está acontecendo uma repulsão eletrostática. Porque tem elétron aqui, tem elétron aqui. Se eu toco, o que eu estou sentindo aqui? A força de repulsão eletrostática. E se fosse possível eu tocar a matéria, haveria fusão de átomos. É ou não é? Aí o mundo explode. Daria uma fusão atômica, uma explosão, uma bomba atômica. Então, o que você sente quando você toca a matéria é uma repulsão eletrostática. Você não toca a matéria mesmo. Se fosse tocar, haveria a fusão dos átomos. O que se conclui daí? Que a matéria é intangível. Então, a matéria é invisível e intangível. Então, eu acho uma coisa interessante que o materialista, ele acredita no que ele não vê e não toca. É um rapaz de fé. Proteção solar dermatológica. Consegue ver as caixas nesse store? Nem você, nem quem tentou invadir essa loja. Em Porto Alegre, só quem tem Verisuri tem Zero Vision. O único alarme com vídeo monitoramento e escudo de fumaça. Não tenha medo. Tenha Verisuri. Consórcio Ademicon. Para alguns é crédito, para outros é investimento. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra a Ademicon que você precisa. Como quando a vida pede um pouco mais de espaço, ou para quando os seus espaços fazem a diferença na vida. Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá.
porque é especialista em consórcio. Mas vamos voltar para a glândula pineal. Nós estávamos falando que a glândula pineal ela vai captar emanações astrofísicas. E o plano espiritual é um território astrofísico formado por 11 dimensões ou mais e que tem um tipo de matéria que hoje é chamado de matéria quintessenciada, cujas propriedades são infinitamente maiores do que a gente conhece, de som, de cores, de consistências e etc. Por quê? Porque o meio de propagação da vibração das partículas, o meio de propagação nas outras dimensões é mais livre, é como uma estrada livre. A nossa estrada é uma estrada de terra cheia de buraco. As partículas vibram devagar, mas na outra dimensão as partículas são livres, elas vibram com velocidade infinita. Então as propriedades físicas são muito mais expressivas nas outras dimensões do espaço. E a glândula pineal, ela é sensível a essa dimensão astrofísica também. Veja bem, raciocina comigo. A glândula pineal não é o relógio? Não falei isso? O relógio lida com o tempo, não é? Lida com o tempo. Vamos retomar um pouco o que é a etimologia da palavra tempo. Ou seja, de onde veio a palavra tempo? Veio do grego. Témenos. Na Grécia Antiga, témenos era o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. Por quê? Eles não usavam relógio como a gente usa. Eles viam as mudanças de tempo pelas mudanças do sol, da lua, das estrelas. E eles tinham a ideia de que esse movimento era feito por Deus, pela divindade. Então, o témenos era o espaço onde o espírito movimentava a matéria. O que aconteceu com a palavra témenos? Ela deu origem a duas palavras. Uma, vocês conhecem bem, chama-se templo. O templo manteve a concepção do témenos grego, o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria, onde Deus se projeta sobre a matéria. É ou não é? Não é assim o templo? Não é? É o espaço onde o espírito vem, onde Deus se presentifica, não é? Então manteve a concepção do témenos. E a palavra tempo começou a assumir essa concepção quando nós tivemos a teoria de Einstein. O Einstein descobriu uma coisa esquisita e difícil da gente conceber, que o tempo é uma dimensão do espaço, é a quarta dimensão. É estranho isso, não é? Mas talvez a gente possa entender um pouco. A quarta dimensão, que é a dimensão tempo, é que determina a forma da matéria. Estranho isso, né? A forma e a consistência. Mas vamos tentar entender. Imagine um ventilador. Ventilador em português é mesmo que em brasileiro? Tá bom. Então, imagine um ventilador tem 3 pás. Aqui não tem nenhum ventilador para usar como modelo, né? Ok, não há problema. Vamos imaginar um ventilador com 3 pás. Ele está parado, você vê as 3 pás? Tem espaço entre as 3 pás? Você coloca a mão assim, fica bem? Beleza, né? E se você começar a girar o ventilador? Uma velocidade nem rápida nem devagar. Você começa a ver 6 pás, não é? Depois 9. E depois, se você girar muito rápido, você vê alguma pá? Você vê um disco, não é? Tem espaço para você colocar a mão? Não. O que determinou que não houvesse espaço e que fosse um disco? Não foi o ritmo? Então o tempo determina a forma, é ou não é? E assim também acontece com a matéria. A matéria é formada por átomo. Então tem um núcleo do átomo e os elétrons. O resto é espaço vazio. Como é que a matéria tem consistência? Porque os elétrons ficam girando igual uma pá de ventilador. Então, a matéria assume uma consistência. Está claro isso? Qual seria uma forma, por exemplo, da gente conseguir passar através da parede, ou a fórmula da invisibilidade?
se a gente parasse o movimento das partículas, não é? Aí ia ficar o espaço vazio, a gente entra pelo espaço vazio, é ou não é? Como é que faz para parar as partículas da matéria, a vibração delas? Como é que faz? Você resfria a 0 grau Kelvin, ou menos 273 graus centígrados, que ninguém nunca conseguiu fazer isso. Se você resfriar a menos 273 graus centígrados, a matéria para. Ninguém nunca conseguiu fazer isso por quê? Ninguém conseguiu construir uma geladeira que fizesse isso. Por quê? Porque ninguém tira Deus da matéria. Porque Deus é que dá o movimento. Ninguém consegue tirar a presença de Deus em nenhum espaço físico. Nenhum. Então é impossível chegar a menos 273 graus centígrados. Ninguém tira Deus da matéria. Então, o que acontece? A dimensão, a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo. Deu para entender esse negócio do tempo e o espaço? É a dimensão mais próxima de nós, onde, vamos dizer assim, naturalmente, vocês sabem que os amparadores espirituais estão aqui nesse momento. Eles estão na quarta dimensão, porque é a mais próxima da terceira, porque eles precisam de estar perto de nós, certo? Você sabe que já foi calculado qual é a distância entre uma dimensão e outra? Sabe qual é a distância? Menos que meio milímetro. Ó, tá aqui, ó. É interessante que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai dizer que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Eu fiquei pensando, como é que é esse negócio? Não é? Aí eu tentei encontrar várias explicações. Por exemplo, se você colocar água e depois colocar óleo, um fica perto do outro, mas não se mistura, não é? Mas fica bem perto, né? Então talvez isso pudesse explicar alguma coisa. São dimensões diferentes, com vibrações diferentes, então é que nem água e óleo. Você pode misturar? Pode. Você dá uma chacoalhada, forma uma emulsão, mas misturar mesmo, que nem água e açúcar, não acontece. Não é? Bom, também eu pensei uma coisa, uma vez eu estava com a minha avó, e nós estávamos na sala. De repente ela olhou assim, levantou, olhou, falou, oi, que é esse sofá verde? Ué, que sala é essa? Eu falei, vó, não tem sofá verde, é a nossa sala. Mas ela não me via. Aí ela olha assim, olha entrando pelaquela porta. O meu avô já era falecido, desencarnado, o apelido dele era Sinho. O Sinho! Sinho! Essa é a sua casa, Sinho? Eu falei, ih, melhor ficar quieto. E aí depois, assim, de um instante, ela assim meio que desfaleceu e sentou na cadeira, esperou, aí voltou ao normal. Então, sabe que impressão que eu tive? Eu me lembro quando eu era pequeno, que o meu pai, eu morava num sobrado, meu quarto era no alto, e dava enchente. Eu morava perto do rio, e quando chovia, o rio enchia. E meu pai chegava de canoa. E eu queria ver meu pai chegar, mas eu não alcançava na janela. Eu tinha que levantar os pés, e levantando os pés, dava para ver. Então a impressão que eu tive é que minha avó fez isso, ela deu uma olhadinha por cima. Não é meio milímetro? Um saltinho já resolve. Me deu essa impressão. Outro jeito de explicar isso que eu tentei ver foi o seguinte, é como um canal de televisão. Você muda o canal, não muda o mundo, não muda o panorama, né? Muda completamente, porque você mudou de canal, mudou de sintonia, né? Então ela mudou de frequência, de observação de frequência. Também é um jeito de explicar. O fato é que aquela pessoa que deixou saudade está muito perto. Não é? Então a gente tem possibilidades de comunicação. Qual é o órgão